que rolou ontem. Ali embaixo, ó. Banco Central dá banho de água fria após manter a Selic pela 5ª vez seguida em 15%. Tatu no Toco, que não é de direita. Não sei se o Tatu no Toco... Ele também não é de centro, não é de esquerda. Aí, difícil compreender essa posição. O Tatu no Toco se coloca como um nacionalista trabalhista. Mas, eu vejo o governo Bolsonaro aqui assim que começa, né? Começa aqui pegando a rebarba da era Temer. Gente, ó, tentar passar aqui uma linha. Ficou até bem reta, viu, minha linha? A mão tá boa. Pessoal, vocês conseguem enxergar que tem algo errado aqui? Que olha só, tirando esse pedaço aqui do governo Bolsonaro, tu já percebeu que os juros no Brasil sempre são abusadores? Tu já percebeu que tem uma coisa aqui errada? Rapaz, tem um negócio aqui. Só aqui, na era Bolsonaro, que teve um respiro. Só na era Bolsonaro, bicho. Aí o maldito Campos Neto começou a subir, né, na escalada depois. Já percebeu isso? E com Lula tá em 15% e não cai. Por que não 14,95? Tira aí, pô, 0, só pra dar uma ali. Não pode não. Aí vai vendo, né? Banco Central deve manter juros no maior nível em 20 anos, mesmo com a economia patinando. Opa, a economia tá patinando, né? Como assim? Pergunta o Monteiro. E mais uma vez, ó, você não precisa entender a economia. Você tá vendo aqui, ó, claramente, o único momento que você teve realmente aqui um juro mais baixo, não era Bolsonaro, só. Isso aqui é um número. Você só olhar aqui o gráfico, você já entendeu que tem algo diferente no governo Bolsonaro. Você já entendeu. Aí vem o GGN, que é do Nassif de esquerda. BC mantém Selic em 15% e evita sinalizar cortes para 26%. Nem se sabe se ano que vem vai baixar. Veja como a política monetária, né, a macroeconômica do governo Lula são sensacionais. Você nem sabe se ano que vem 15%. Segundo o maior juro real do mundo. E não é porque eu odeio o Lula que eu vou me perder na loucura de achar que faz sentido o Brasil pagar um juro real maior do que da Rússia, um país sancionado em guerra. Tem algo errado com o juro no Brasil. Aí o Tatu no Toco até dá uma tirada, né? Lula disse que o patamar de juros vai melhorar quando ele indicar o presidente do BC, né? A Selic é antifascista, né? Tirou. Ele botou lá o Calípolo, mudou o quê? Nada. Isso que o mercado gosta. O mercado sabe. O mercado sabe que o Lula fala uma coisa, mas ele vai fazer no final do dia o que for decidido na salinha da Febraban. Que na salinha da Febraban é só a salinha, sabe? O Isaac Sines também não apita nada, é só porta-voz. O que os banqueiros decidirem, o Lulinha vai fazer. Não, Flávio Bolsonaro não necessariamente. Aí, olha pra isso daqui e finalmente chegou o dia que aí agora as coisas se encaixam. Eu falei, rapaz, teve um texto bom aí dos últimos dias que o Arthur postou, quando foi da Financial Times. Agora vai fazer sentido. Copom mantém Selic em 15% e evita indicar início de cortes. O cenário atual, marcado por elevada incerteza, exige cautela na condução da política monetária, né? O comitê avalia que a estratégia em curso de manutenção do programa de manutenção do nível corrente da taxa de juros por período bastante prolongado é adequada para assegurar convergência e inflação à meta, né? Macroeconômico. Superávit primário, meta de inflação e câmbio flutuante, né? Então, a meta de inflação, então a meta, tem que chegar na meta, irmão. O comitê enfatiza que será vigilante. Olha, ele tá vigilante, gente. Que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados, né? O momento é atual de certeza. A gente tá vivendo a incerteza, tem 30 anos no mundo, nunca teve certeza. Tu consegue me apontar qual foi o momento que a gente teve certeza? Há 4 anos atrás, tava o mundo parado na pandemia, sabe? Parado, 5 anos, parado. 2008 foi uma crise generalizada, o mundo tá sempre em incerteza. Então, se o mundo vive em incerteza, os nossos economistas respeitados, eles deveriam ter alguma teoria econômica pro mundo numa era de incertezas, e uma teoria que gerasse resultado, né? E aí o meu, não, pra meta de... tem que alcançar a meta de inflação, a meta de inflação, a meta de inflação. Aí aqui, você não precisa nem ser economista. E confia em mim que você vai chegar ao final e você vai entender que no final do dia, realmente é uma conversa mole. E que a imprensa só fala o que fala, por quê? Porque quem patrocina a imprensa, quem paga anúncios publicitários, são as mesmas pessoas de sempre. São as mesmas pessoas de sempre. Logo, eles vão vender a narrativa deles, que é a narrativa para manter tudo do jeito que tá, pagando juro astronômico. O Arthur postou, aí eu fui lá ver na íntegra. Até a mídia liberal já admite que os bancos centrais não têm um modelo que reflete a realidade do mundo. Mais inteligente mesmo são os cachorros do circo treinados para repetir o Friedman, o Hayek, o Adam Smith. Não sei o porquê deles não ouvirem os nossos gênios liberais. Eles explicariam em um artigo simples como resolver o nó que o liberalismo se meteu. Porque nem a turma da Financial Times está conseguindo encontrar a solução. Então, ali, ó. Existe um buraco negro onde a teoria da inflação dos bancos centrais deveria estar. Não se pode mais confiar nas antigas suposições sobre expectativas e meta. Não pode mais confiar na meta de inflação? É mesmo. Aí vamos ver. Aqui o texto em inglês e em português. Neste momento, duas grandes questões assombram os observadores do FED, né, que é o Banco Central, basicamente o Banco Central dos Estados Unidos. Ele vai reduzir as taxas de juros na próxima semana e Trump vai nomear né, Kevin Hassett, seu conselheiro econômico, como próximo presidente do FED.
Sobre a primeira questão, sim, parecia a resposta mais provável, mesmo que a inflação ultrapasse a meta de 2% do Fed. E sobre a segunda, o mercado de previsões de Cauchy dá a Hassett 74% de chance de vitória, enfim. Mas quando esses dois debates fervilham, há uma terceira questão que também deve ser considerada, que é o ponto do artigo. Será que o dirigente do Banco Central, né, o Copom dos Estados Unidos, do Lula, os meninos do Galípolo, será que eles sabem, afinal, como eles devem lidar com a inflação? É só aumentando o juros? Não, aumenta 0,25, reduz 0,25. Assim, imagina como é que fica os caras fazendo a matemática. Pega um quadro, equação diferencial, sabe? Polinômio do 28º grau. Não, 33º, né? Igual maçom. 33º e fazendo contas. Fala, e tá aqui, só 25%. 0,25, né? Agora vai. É uma imbecilidade. Só você parar 10 segundos pra tentar entender. Aí vem, né? Esta pode parecer uma pergunta estranha. Afinal, sempre que o conselho do FED se reúne, o Copom, há muitos comentários obsessivos sobre metas e taxa de... Uma meta de inflação. Quando eles se reúnem, sempre tem as incertezas. Mas é importante, como observa Mervyn King, ex-governador do Banco da Inglaterra, toda a estrutura do Banco Central está agora apoiada em alicerces cada vez mais instáveis. É meio instável, né? Período de certeza. Tem 5 dias. Não, 5 dias não, tem 6 dias agora, né, que esse artigo foi publicado. O Copom nem tinha... Tu vê como é um texto genérico, sabe? Não dá pra levar a sério o Copom. Os bancos centrais já não têm uma teoria da inflação. Afirmou recentemente no seminário de Harvard. A atual característica popular das metas de inflação é totalmente diferente do seu propósito original. Para entender suas observações, precisamos de um pouco de contexto histórico. Durante o mandato de King no Banco da Inglaterra, ele inicialmente pareceu aceitar o chamado mantra da grande moderação, que dominava a época, o qual pressupunha que o crescimento e a inflação eram benignos, porque os bancos centrais gozavam de extraordinária credibilidade com os de metas de inflação de 2%. Mas após a crise financeira de 2008, King admitiu que essa premissa era falha e posteriormente argumentou que os modelos econômicos por si só não eram bússola confiável, dada a incerteza radical e as vicissitudes do comportamento humano. É um momento de certeza, como diz o Galípolo. Isso, por sua vez, afeta a forma como concebemos a inflação. O economista Milton Friedman costumava argumentar que a inflação é sempre e em todo lugar um fenômeno monetário, moldado pela criação de moeda pelos bancos centrais. E tem gente que repete isso como se fosse uma verdade celestial, né? Inflação é impressão de dinheiro, é expansão da base monetária. No entanto, No entanto, essa abordagem monetarista é limitada. Pronto. Os nossos direitistas, os nossos liberais conservadores estão limitados. Uma vez que a velocidade de circulação monetária pode mudar e agentes privados criam moeda. Assim, uma segunda abordagem defendida por economistas como John Cochrane rejeita o monetarismo e argumenta, em vez disso, que uma inflação mais alta desvaloriza a dívida pública, uma teoria da qual King também não gosta, já que é quase impossível de medir. Existe ainda uma terceira abordagem que dominou a atividade dos bancos centrais nas últimas décadas, o foco nas expectativas. Aí vem o boletim foco na expectativa do mercado, que a metal, não sei o que ano que vem, que os juros tal, para dominar o dinamismo da economia e aí a gente vai manter a inflação sob controle, depois a gente pode fazer baixar os juros. Conversa mole. Ninguém faz a mínima ideia do que está fazendo. Esta abordagem parte do pressuposto de que, se os banqueiros centrais definirem uma meta de inflação de 2% e ajustarem as taxas de juros para atingi-la, conseguirão alcançar esse objetivo. Isso é o Brasil dos últimos 45 anos. Isso funcionou bem na era da grande moderação, mas quem acredita que a casualidade agora está confusa, já que os economistas parecem presumir que o simples definir uma meta garantirá o objetivo, sem entender o mecanismo de transmissão. Esta é a teoria da inflação do rei Canuto, lamenta ele, invocando o monarca do século XI, que supostamente tentou e falhou controlar as ondas com palavras. Ou, para usar outra metáfora, os banqueiros centrais agora são semelhantes a xamãs, usando intervenção verbal para moldar os preços. Pronto. Chama o Henrique Cristo. Vamos nomear o Henrique Cristo pro lugar do Galípolo. Você tá entendendo? Assim, tem algumas discussões, gente, que nem aparecem no Brasil. A gente tá há 45 anos. E o Brasil... Ó, deixa eu pegar aqui um... Aqui, pronto. Eu nem leio o que tá aqui, ó. Ó, olha essa palavra aqui, ó. O-R-T-O-D-O, né? Ortodoxia. Essa palavra, eu acho que eu nunca vi em nenhum outro país. Você sabe o que é ortodoxia? Ortodoxia é uma palavra utilizada em questões de religião. O estudo de religião, para falar um sistema de crenças que é verdade. Os caras te vendem uma ideia econômica que a imprensa finge que tem debate, mas elas só chamam pessoas, os economistas sérios, que todos pensam iguais, né? Edna Landau, Armínio Fraga, Pessarida, Marcos Nobre, Samuel Pessoa, Alexandre Schwartz, Mamés da Nóbrega, Pedro Malan, enfim, toda essa turma. Então, a ortodoxia é uma verdade inquieta. São 45 anos da economia brasileira marchando para o buraco. E ninguém se questiona. E eles chamam isso de ortodoxia. O tripé é um dogma. Você tem que aceitar porque Deus mandou. Tu consegue entender isso? Que os caras estão pegando um termo da religião pra falar assim, isso aqui são as leis de Deus, véio. Isso aqui é a verdade do universo, pra falar do que eles inventaram no Brasil. Não existe nem a possibilidade de discussão. E quando tu fala qualquer coisa nessa linha, aí vem os liberais conservadores,
Ok, você é comunista, você é duguinista, você é caçabista, você não leu Adam Smith, você é burro, você tem que ler o Hayek. Eu sei que tá dando errado, irmão. E eu quero ver o que vocês vão fazer pra resolver. Pode chorar, pode morder os pulsos, pode fazer o que for. Vocês não fazem a mínima ideia do que vocês estão fazendo. De qualquer forma, o aumento da inflação dos Estados Unidos e outros lugares levanta a questão de se uma abordagem baseada em expectativas ainda funciona. No Brasil, ninguém se questiona sobre isso. E se funcionar, os banqueiros centrais, eles deveriam aumentar as taxas de juros agora? Ou reduzi-las, mesmo que ultrapasse a meta de 2%? Quando é que o remédio vira veneno? Ou deveriam aceitar que existem tantas variáveis que a casualidade em toda essa equação é incerta? Afinal, como disse King, a história mostra que países com altas taxas de inflação por um longo período têm altas taxas de juro e países com baixa inflação têm baixas taxas de juro. Talvez seja por isso que o presidente Trump acredite que cortar as taxas de juros reduzirá a inflação. Podemos chamar isso de mais uma variante da economia voodoo. Isso aqui só mostra, gente, que assim, não existe uma lei da economia. Você não precisa entender no processo. Só fica claro o seguinte, ó, não é um assunto... isso aqui não é matemática exata. Não é matemática exata de 2 mais 2 sempre vão ser 4. Aqui não está se dando sobre 2 mais 2 vai ser 4. Economia lida com variáveis subjetivas. Você não sabe como é o comportamento da sociedade. Você não vai conseguir prever todas as coisas. Os dados utilizados são extremamente manipuláveis. Você vê, eles não lidam na maior parte do tempo com a inflação real, que é a inflação que você enfrenta. Eles lidam com o chamado IPCA. Vamos botar assim, inflação do bilionário. Tô sendo safado e falando, estou, mas condiz com o que é o IPCA. Não é a inflação que você enfrenta. Então os caras fazem todo um cenário para no final do dia pintar lá um número 15% e faça aí a maior transferência de renda do Estado para os cofres de quem está comprando o título da dívida. Ah, mas se não for 15% ninguém compra. Não compra como, rapaz? Estava de 10% e tava todo mundo comprando. Para de conversa mole. Só subiu de 10 para cima quando o cupom subiu. Ah, não sei o que. Então, assim, então faz o seguinte. Começa a colocar várias leis no Brasil, como tem outros países, que você até dificulta. Você tirar o dinheiro do país. Os Estados Unidos estão fazendo isso. O Trump está dificultando. O Trump quer que as empresas mantenham o dinheiro lá, que os investidores mantenham o dinheiro lá. No Brasil, achou ruim, tu vai lá, tira o dinheiro e bota nas costas. Agora eu quero ver um empresário que realmente produz, que está com dele na reta, que depende do consumidor, depende do cliente, depende de 1001 fatores, depende de não ser roubado, assaltado. Eu quero ver ele pegar a fábrica dele, a loja dele, botar na mochila e ir embora para a Europa. Não dá pra gente viver num país onde a economia gira para agradar a Faria Lima. Não dá. A financiarização da economia quebrou o país. Os salários não estão aumentando. A carga horária de trabalho tá uma porcaria. As relações do trabalho estão uma bosta, sabe? Não deu certo. Foram mais de 40 anos de atraso. E o único presidente que trabalhou com a taxa de juro menor e que a inflação não ficou o maior absurdo da época, que é exatamente o ponto que eles estão colocando aqui no final do dia. Você lembra como é que tava os preços, não era Bolsonaro? Teve um salto de preços absurdos, comida, tudo mais. A única coisa que subiu de preço mesmo pra valer foi o quê? Gasolina, por causa da questão da paridade de preço, que o barril de petróleo começou a subir de maneira assim imoral, né? Saiu de 40 para 140, 138, eu acho. Subiu mais 3 vezes. 3 vezes e meia. 3 vezes e meia subiu. Aí a paridade de preço nacional. Mas tirando isso daí, o que é que subiu na época? Então, esse momento do juro baixo até vem nessa linha. Ah, mas e depois, e que isso, que aquilo outro? Irmão, tá dando errado. Seguindo esse modelo não vai levar o Brasil pra lugar nenhum. E o Brasil de Lula, que é o Brasil que a Faria Lima pouco se importa, é esse daqui, ó. Brasil deve arrecadar 10 bilhões no ano com bets reguladas. Oh, olha que bom, gente. Vamos arrecadar de impostos 10 bilhões. Para arrecadar 10 bi de imposto, quanto o povo não perdeu no jogo do Tigre em bet? Que é um dinheiro que não vai para lugar nenhum. Empresas que não produzem nada. E quando tu compra uma geladeira, tu já pensou a quantidade de peças, empresas diferentes envolvidas numa geladeira? Quantas empresas diferentes não estão envolvidas na fabricação de uma tinta? A tinta branca para pintar a geladeira. Quantas empresas diferentes para, sei lá, construir a chapa de metal por fora, motor, sabe, luz, tudo. Sabe? Não, mas é o jogo do tigrinho. A Renato fala, o país entra em decadência quando o Estado começa a comemorar o dinheiro que ganha do vício do povo. A Receita trata a arrecadação das apostas como se fosse avanço, como se lucrar com gente afundada no jogo fosse sinal de modernidade. O novo modelo de arrecadação depende de brasileiros perdendo dinheiro. E a conversa de jogo responsável. As bets gastam fortunas para criar apostadores, enfia dinheiro pesado em influenciador para tirar o dinheiro do povo. Não roubar não, tirar o dinheiro do povo, pô, apostar é igual a doido. E aí depois surge preocupação em peças de conscientização. É a lógica de quem vende o problema e posa de guardião da solução. Esse mercado só existe porque muita gente aposta mais do que pode. Se todos jogassem com responsabilidade, as bets quebrariam. Aí tá aqui, né? 2,95 bi, inclui destinações sociais para o esporte, saúde, educação e seguridade social, entre outras áreas. Oh, meu Deus, que bonito, né? Esse Brasil aí da Faria Lima do Lula, eu tô fora. Tô fora. Eu não tenho um plano pra consertar o Brasil de norte a sul, leste a oeste, mas eu sei que esse plano tá dando errado, velho. O povo tá sofrendo. O povo não enriqueceu, o Brasil não foi pra frente, o Brasil não viu sua indústria crescer, não viu o setor de serviços ganhar dinamismo e, assim, especialização na mão de obra, sabe? Assim, cada vez mais um serviço mais refinado, que tem inclusive interesse, assim, por parte do mundo de contratar. Sabe? A gente tá, assim, no limbo. No limbo.
A economia do Brasil só não quebrou por causa da Uber, do iFood, do iFood. Então sustentou a economia brasileira. Se não tiver iFood, quebrou.